E aí chegou a hora de a gente sair. Chegou o dia de nós sairmos, né? E eu me lembro que entre o planejamento e a saída foram quase 8 meses. Mas quando chega o dia de sair, meu irmão, aí é diferente, porque a gente está saindo para uma missão de 20 dias para o desconhecido, né? Quase inexplorado. Nós sabemos que íamos ter que enfrentar mais de 8.500 quilômetros, com uma agenda pesada de 20 dias, parando em cada uma das capitais e cidades importantes, já com compromissos assumidos entre hotéis, reuniões, pessoas que estavam lá nos esperando, que inclusive mudaram a sua agenda de carnaval para poderem nos receber. Então, nada podia falhar. Mas, na verdade, tudo podia dar errado. E na hora de sair, a gente sempre tem um ritual, né? A gente se reúne com as famílias. É aquela coisa, sabe, do soldado que está indo para a guerra e está pegando aquele navio para ir para a Europa para lutar a Segunda Guerra Mundial. A gente está se sentindo mais ou menos assim, como pracinha brasileiro que foi lá para a Europa, para a Itália, para tomar Monte Castelo, né? Nós tínhamos o nosso Monte Castelo para tomar. E eu me recordo que os familiares de cada uma das pessoas, tanto de nós, pilotos, garupa, pessoal da área técnica que estava conosco na van, cada um dos seus familiares mais próximos vieram se despedir e dar aquele desejo de boa sorte, né? Aquela vibração, né, boa para a nossa viagem. E a coisa que mais me marcou foi a esposa do Joe, a Donina. A Donina, quando eu fui dar tchau para ela não conseguia falar. Ela só chorava. Eu, gente... E ela chorava e eu perguntava para ela, o que foi? Daqui a pouco ele está aí. E ela olhava para ele assim e fazia assim, não conseguia falar. E olha que o cara é um dos gerentes regionais de venda, ele viaja bastante, mas aquilo era diferente, né? Ela está dentro de uma van, acompanhando 2 motos Super Touring da Harley Davidson, 2 Electra Glides, debaixo de calor, chuva, sol, frio, lua, nublado, dia, noite, por estradas boas, estradas não tão boas, estradas péssimas. Diferente. E aquilo me deu assim, sabe, uma sensação de responsabilidade ainda maior por todos aqueles integrantes que estavam acompanhando essa missão e que eu tinha certeza que eu tinha que trazê-los de volta. A minha patroa, Dona Valesca, ela sempre fala isso. Ela fala que a minha principal missão não é fazer o que eu tenho que fazer lá onde eu estou indo, mas é voltar para casa. Então eu transferi naquele momento isso para os meus colegas e me deu aquela sensação, aquele peso sobre cada um deles, né? Ter a responsabilidade de, da mesma maneira que eles estavam acreditando nesse projeto e me acompanhando, eu também tinha que trazê-los são e salvos para casa. Mas isso não dependeria só de mim. Muita estrada pela frente, muitas pontes, muito rio rolando por baixo das pontes, chuvas inesperadas, buracos, animais, chegando de madrugada, tendo que ficar alerta contra bandidos e assim por diante. Mas a gente faz uma coisa sempre antes das nossas viagens, sabe? Eu costumo dizer para os meus amigos motociclistas isso. Inclusive tem até o Juliano Segler, que faz parte do nosso podcast, grande motociclista, né? Então eu falo sempre para eles isso. Eu falo, olha, antes de uma jornada, faz a oração do motociclista. Aí o pessoal me pergunta, mas que oração é essa? De onde você tirou essa oração? Eu falei, olha, foi eu que inventei. Com Deus é assim, a gente não precisa ter burocracia, não. A gente fala com Ele do jeito que a gente quer e Ele escuta. Então a oração funciona assim. Senhor Jesus, cuida da gente
coloca os seus anjos na frente, atrás, em cima, embaixo das nossas motos, fazendo aquela esfera protetora para que nenhum mal nos sobrevenha. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos ter habilidade e presteza para evitar, desviar, parar em relação a qualquer obstáculo que se apresente à nossa frente. Que os colegas de pista, desde os motoristas de carros, caminhões, bicicletas, motocicletas, pedestres e até os animaizinhos, nos enxerguem e que a gente possa enxergá-los também, para que a gente possa manter uma distância segura entre nós, para que nenhum mal nos sobrevenha. Senhor, que não sejamos abordados por pessoas mal intencionadas, que estes veículos que Tu nos deste, Pai, que eles possam funcionar perfeitamente para nos levar e nos trazer em segurança, Pai. Sejamos invisíveis ao mal, que onde nossas botas e as nossas rodas tocarem, passarem, chegarem, que seja luz, que seja bênção para essas pessoas, para todos nós, Senhor. O Senhor fica também alerta quanto à nossa família, cuida da nossa família que vai ficar aqui, para que eles possam estar bem também, Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. E com essa oração, eu me sinto blindado. E a gente blinda as pessoas em volta da gente, para que a gente possa viajar e levá-los e eles possam aproveitar o melhor dessa viagem. E assim foi. E a gente saiu aqui da fábrica e já foi pegando ali a alça para o Rodoanel, sentido já Ayrton Senna, Dutra, né? E o Rodoanel tem uma história muito legal, né? O Rodoanel é um anel viário, ele foi construído a partir de 1992, ele deveria já ter quase 200 quilômetros de circunferência, mas ele não ainda tem, ele tem 120 e poucos, 126 quilômetros, e me parece que agora as obras foram retomadas e que nós vamos receber o Rodoanel completo com a faixa norte do Rodoanel em 2026. E aí nós vamos ter todas as estradas interligadas no Rodoanel. Nós vamos ter a Regis Bittencourt, nós vamos ter a Raposo Tavares, a Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, vamos ter a Imigrantes, né, a Anchieta, a Dutra e a Ayrton Senna. Então, ou seja, se eu não esqueci de nenhuma, vamos estar com as principais vias, as principais artérias que chegam em São Paulo ou saem de São Paulo, ligadas pelo Rodoanel, onde os caminhões vão poder circundar sem precisar entrar diretamente na cidade para poder continuar a sua viagem, melhorando muito o nosso trânsito. O projeto está muito atrasado, a gente sabe disso, numa série de fatores. Mas a gente pegou o Rodoanel e a gente saiu daqui e pegamos praticamente 100 quilômetros de Rodoanel até chegar na rodovia Ayrton Senna. A Ayrton Senna, ela foi construída e inaugurada no dia 1º de maio. Por isso que o nome anterior da Ayrton Senna era Rodovia dos Trabalhadores. Mas depois a gente fez uma homenagem, né? O Estado de São Paulo fez uma homenagem ao nosso herói, Ayrton Senna. Muito justo. Um dos maiores trabalhadores, né? Pelo esporte, pela imagem do nosso Brasil. Então, Rodovia Ayrton Senna. E a Rodovia Ayrton Senna é uma beleza. A Rodovia Ayrton Senna é considerada uma das melhores rodovias do mundo. Ela é larga, ela tem um asfalto perfeito, sem buracos, ela é plenamente iluminada com os marcadores de pista, né? Então, durante o dia, durante a noite, a gente consegue se basear muito bem nas faixas de rolagem, né? E a Ayrton Senna tem áreas muito legais, né? Tem um graal, que é o graal Rota 66, que fica ali na Rodovia dos Trabalhadores, e eu gosto muito de parar lá. Eles fizeram uma homenagem à Rota 66 original lá nos Estados Unidos, saindo da região de Chicago e rodando 4.000 quilômetros até a região ali da Califórnia,
chegando ali no porto, chegando ali no Pier de Santa Mônica, né? Pier de Santa Mônica. E a Rota 66 ela sempre foi utilizada, né? Era uma rodovia antiga para passar pelas cidades americanas, como rota logística importante. Depois, com as grandes rodovias americanas, ela ficou esquecida, mas ela ainda tem paisagens maravilhosas. Ela é considerada uma das rotas mais cultes do mundo, né? Onde todos os motociclistas entusiastas que querem rodar o mundo já passaram por ela em algum momento. Eu já estive em algumas áreas da Rota 66 e agora a gente está se organizando para fazer o On the Road, Estados Unidos, né? Na Rota 66 inteira. Mas voltando para o Brasil, aquele graal ali da rodovia dos Trabalhadores, ele é maravilhoso. Tem uma arquitetura linda, Grau Market Rota 66. Tem uma comida boa. Rede Grau, na minha opinião, é uma das melhores do mundo, né? Como rede de postos e restaurantes do mundo. Se equipara assim a rodovia A1 lá da Itália, do norte da Itália, aonde o Graal ele se compara a uma rede de postos e restaurantes de estrada ali. Conversando um dia com um dos diretores do Graal, ele me falou que eles se inspiraram exatamente lá. E eu estive no norte da Itália, né? Rodamos 3.000 quilômetros de moto no norte da Itália e passamos lá por essas rodovias pela A1 italiana. E nós paramos ali primeiro no Grau Market para almoçar e depois seguimos viagem e fizemos uma outra parada quando a gente já estava na Via Dutra. Via Dutra, para quem não sabe, foi inaugurada em 1951 em homenagem, né? O nome da Via Dutra foi em homenagem ao 16º presidente da República, né? O general Dutra, né? Um militar que foi presidente da República do Brasil e foi homenageado. O nome dessa estrada, que tem mais de 400 quilômetros de extensão, foi inaugurada, como disse, em 1951. E a Via Dutra é uma importante artéria entre dois estados que movem o Brasil, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E é uma estrada que tem as suas nuances também, né? Tem assim as suas paisagens. E uma das coisas muito legais é a Academia das Agulhas Negras, né? A AMAN, que é a Academia de Formação dos Oficiais do Exército, né? A gente passa exatamente na frente da AMAN. E eu parei ali perto. Um pouco depois você tem a cidade de Penedo, que tem as montanhas, né? Que é um lugar muito bonito. E o pessoal, inclusive, os montanhistas do Brasil, vão explorar essa região aí de Penedo. E o nome Agulhas Negras, inclusive, é por causa da cadeia de montanhas que tem ali, né? Que parecem agulhas negras, né? Ao entardecer. Então, a gente parou em Penedo num outro grau, o grau alemão. Uma coisa interessante na Rede Grau é que eles fazem homenagens arquitetônicas às comunidades que formaram o Brasil. Então é muito legal porque quando a gente chega nesse grau alemão, ele parece uma casa alemã, ele parece uma grande casa alemã, tem coisas da cultura alemã lá dentro, até comida alemã, então foi bem legal. Mas o mais interessante é que todas as vezes que a gente para nesses locais, a gente faz amizades pontuais. E um dos gerentes ali que estava atendendo o grau é um praticante de bodybuilding, né? Um cara que tem um bodybuilding lifestyle. E a gente foi falando com ele ali, e ele reconheceu a nossa marca, a Black Skull, e perguntou um pouco mais sobre o que a gente estava fazendo, e a gente teve uma grande confraternização ali. E no fundo, olhando bem assim para o rosto dele, para essas pessoas que a gente vai conhecendo, essas amizades pontuais, as pessoas estão carentes. As pessoas do mundo hoje estão muito sozinhas. Mesmo numa multidão, as pessoas se sentem solitárias. Então é muito importante essa confraternização, essa coisa totalmente descomprometida, sem preconceito de nada, né? Tem pessoas que só conversam com as suas próprias tribos, né? Ah, se eu sou rico, eu vou conversar com pessoas ricas. Se eu sou pobre, eu vou conversar só com pessoas pobres. A cor da minha pele vai determinar com quem eu vou conversar. O meu estilo vai determinar quem são meus amigos. Não.
Na verdade, a humanidade é uma só. Somos um. Somos uma grande tribo. Não há espaço para preconceito. Não há espaço para polarizações. Juntos a gente é mais forte. Então, quando a gente para conversar com uma pessoa que a gente nunca tinha conversado na vida, e a gente consegue tirar dessa pessoa um brilho nos olhos, um sorriso, com certeza a gente está fazendo o dia dessa pessoa melhor. Que o nosso também. O nosso também. Bom, saindo dali, né, já estava começando a chover um pouco, ali no meio dessa fase, a gente continuou indo para o Rio de Janeiro e a gente chegou no final da tarde ali já na Serra das Araras, né? Nesse momento estava tendo uma grande obra na Serra das Araras e pela primeira vez eu tive a oportunidade de descer a Serra das Araras pela contramão. Onde é o sentido de subida a gente desceu, porque o nosso sentido de descida estava interditado por causa das obras. E nós com as nossas motocicletas a gente conseguiu, né, descer ali pela contramão, autorizado, evidentemente, pelas autoridades, o pessoal estava descendo. Tinha uma grande fila de quem estava subindo a Serra das Araras, vindo do Rio de Janeiro. A gente conseguiu ali vencer aquele trecho, apesar de todo o tráfego, e já chegamos ali na Baixada Fluminense, né? Mas não dá para falar da Serra das Araras antes de falar da Casa do Mamão. A Casa do Mamão, que antecede a descida da Serra das Araras, é um lugar antigo, desde a década de 70, tá lá, e tem os produtos naturais, tem um açaí, tem um bom banheiro, tem um bom posto de gasolina. A gente também faz uma parada lá e é bem legal, né, porque dá para tanto colocar combustível nas motos. Aliás, eu dou essa dica para vocês: coloquem combustível indo para o Rio de Janeiro no último posto bom, que é o posto ali da Casa do Mamão, que antecede a descida da Serra das Araras. E a gente foi descer a serra e aquele lugar deslumbrante, né? Deslumbrante, aquela serra com aquele Parque Estadual das Araras, né? Com aquela mata atlântica maravilhosa. E a gente foi descendo ali a Serra das Araras e chegamos na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense moram a maioria das pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro, a maior concentração de densidade demográfica daquele estado. E aí, quando a gente estava chegando já no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro para mim tem uma história muito especial, porque quando pequeno eu ia lá visitar meus tios, passava feriados, férias, tanto na cidade do Rio de Janeiro como na cidade de Saquarema, que fica na região dos Lagos, e também tive a oportunidade de estudar em um colégio militar da Marinha no Rio de Janeiro, né? Então, para mim, o Rio de Janeiro ele fala muito comigo, né? Ele fala muito comigo. Eu gosto muito daquela cidade, né? É uma cidade irmã para mim e tenho excelentes amigos no Rio de Janeiro, pessoas que eu gosto muito e gostam muito de mim, né? O BOP, que é referência mundial, né? Conheci a maioria dos comandantes do BOP, somos apoiadores incondicionais do BOP, do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Estado do Rio de Janeiro, que para mim é exemplo de eficiência, exemplo de integridade. Então, realmente, para mim, o Rio de Janeiro tem coisas que são insubstituíveis no meu coração e na minha memória, né, nas minhas memórias. Então, toda vez que eu chego no Rio de Janeiro, parece que passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi lá. E, apesar da violência urbana, apesar das coisas que se falam no Rio de Janeiro e que realmente acontecem lá, principalmente nas comunidades pobres, né, existem 1.800 favelas no Rio de Janeiro, né, 1.800 favelas. Apesar de tudo isso, na minha mente, é a capital litorânea mais linda do mundo. A música que fala o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro sempre vai ser lindo. Sempre vai ser lindo. E a história do Rio de Janeiro é muito interessante, né? Quando a gente pega a história do Rio de Janeiro Rio de Janeiro no princípio, né? A região que atualmente é a cidade do Rio foi descoberta
por volta de 1502, no dia 1º de janeiro, por uma expedição portuguesa liderada por Gaspar de Lemos. O navegador português acreditou que havia chegado à foz de um grande rio e assim batizou a Bahia com o nome de Rio de Janeiro. Bonito isso. O rio, quando você pega a parte da zona sul do Rio de Janeiro, você tem ali lugares que são maravilhosos, né? Você tem o Corcovado com o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, uma obra de arte que foi doada ao Brasil, né? Que é considerada uma das 7 maravilhas modernas do mundo, né? O Cristo Redentor. Vale a pena, eu já estive lá, é assim, uma grandiosidade, né? Daquela estátua gigante de Jesus Cristo, né? Com os braços abertos, né? Recebendo a todos ali. Na frente do Corcovado, você tem a Baía de Guanabara, né? Baía de Guanabara, que é um grande porto de entrada e saída, né? Para as embarcações que ali chegam do porto do Rio de Janeiro. E a Baía de Guanabara, ela tem, de um lado, o Pão de Açúcar, que até no filme do 007, né, um filme antigo aí, tivemos cenas maravilhosas ali envolvendo esse agente secreto, né, lutando em cima do bondinho ali, uma coisa inesquecível da minha infância. E você tem do outro lado ali a Ponte Rio-Niterói, que é uma das pontes mais altas em relação ao nível do mar, né, para passar navio de carga de grande porte, né, por baixo dela. Então a Ponte Rio-Niterói. Então é uma pintura, é uma verdadeira pintura. Inclusive, em cima do batalhão do BOPE, você consegue ver o Cristo Redentor, né, no Corcovado, você consegue ver o Pão de Açúcar, você consegue ver a Baía Guanabara, mais à esquerda o aeroporto Santos Dumont e à esquerda, um pouco mais distante, a Ponte Rio-Niterói. Então, vários cartões postais de um mesmo lugar. Então, realmente é deslumbrante. Rio de Janeiro é deslumbrante. E a gente chegou ali, já foi, eu gosto de ficar hospedado na Barra da Tijuca, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro, e na zona oeste do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, e eu fico num hotel ali que é o Windsor, né, o Windsor Barra, que fica bem na orla ali, e nós chegamos naquele hotel, e aquele hotel tem uma excelente infraestrutura, né, um quarto bonito, e o hotel precisa ser cheiroso, né? Você precisa chegar num hotel, precisa ser cheiroso, ele precisa ter uma boa cama, ele precisa ter um bom chuveiro, ele precisa ter uma boa alimentação. E ali a gente chegou e já com aquele gostinho de vitória, né? Ou seja, né, dos 19 pontos geográficos que eu tinha pela frente, eu já tinha vencido o primeiro, né? Não só eu, o Anderson, a minha patroa, a patroa do Anderson e toda a nossa equipe, né, que estava nos acompanhando. Então, nesse trabalho, a gente tinha um trabalho de segurança à distância também, onde nós estávamos com 2 celulares por satélite, né, 2 telefones por satélite, além dos nossos próprios telefones, e nós estávamos sendo monitorados 24 horas por uma empresa de segurança que faz a nossa segurança. Então, eles estavam ali olhando onde nós estávamos e nós chegamos bem, chegamos felizes, né? Fomos jantar, dormimos super bem, né? Descansamos e fomos para o primeiro compromisso de café da manhã, que foi com o Alisson. No domingo cedo nós descemos para o café da manhã e foi muito legal porque, como a gente está sempre uniformizado com o nosso colete da Black Skull, né, MC, com a nossa camisa da Black, e todo mundo, a gente fez uma camiseta especial do On The Road. Então a gente estava com aquela equipe grande e descemos para o café da manhã e rapidamente eu fui abordado por um homem que falava inglês. Aí comecei a conversar com ele, um inglês de Londres, que também tem moto, apaixonado por motociclismo,
E aí você vê como são as coisas, né? O motociclismo, ele une as pessoas, né? O motociclismo, ele une as pessoas, ele aproxima essas pessoas, né? Essa tribo mundial de motociclistas, né? E ele veio conversar comigo, ele falou que tinha uma Triumph e que ele andava lá na Inglaterra e como que era andar aqui no Brasil, de onde eu estava vindo, de onde eu era, para onde eu estava indo. E aí eu perguntei também o que ele estava fazendo aqui no Brasil. E daqui a pouco nós estávamos tirando uma foto juntos e conversando, e mais um amigo pontual que a gente faz pelo motociclismo, né? Daí nos organizamos nas mesas ali e aí chegou o nosso primeiro compromisso com o cliente Alisson, da AST Distribuidora e da Universo Fitness, loja de suplementos. O Alisson é um moço de 29 anos, casado, empresário, sério, praticante de bodybuilding, um menino forte. E esse menino começou a trabalhar quando era adolescente. Logo quando tirou a habilitação, foi fazer Uber para ganhar o seu próprio sustento, para poder pagar a sua faculdade. E começou a trabalhar com suplementos alimentares, vendendo de porta em porta, até abrir a primeira lojinha lá em Senador Camará, bairro do Santíssimo, zona oeste do Rio de Janeiro. E com as suas próprias pernas, com as bênçãos de Deus, ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, e hoje ele é um dos maiores distribuidores do país, e com certeza o maior do Rio de Janeiro. Fazendo um trabalho incrível. E domingo de manhã, fevereiro de carnaval no Rio de Janeiro, que é a terra do carnaval, gente. Dá para imaginar uma coisa dessa? Ele estava lá cedo, sentou à mesa conosco, conversou, pôde conhecer um pouco mais da nossa história, nós da história dele. E ali a gente não estava falando só de negócios. A gente, na verdade, estava falando de vida. A gente estava falando de vida, das batalhas diárias que têm que ser vencidas e das nossas vitórias de cada dia, que isso é muito legal. Grande parceiro Alisson, né? Nos abraçamos, sempre fizemos bons negócios e já estou com saudade dele, da esposa dele, por ele ter me recebido tão bem, né? Como todos os outros me receberam. O Alisson é um grande amigo, eu o considero um amigo, não só um cliente, mas um amigo. E aí partimos para o Espírito Santo. Mas essa é uma história que eu vou contar para vocês no próximo capítulo. Valeu? Caveira!